este altar. Tema desta noite: eliminando os pensamentos limitadores. Parte 2. Vamos eliminar todos os pensamentos que bloqueiam a nossa vida, que limitam a nossa vida, que impedem o nosso crescimento, o nosso progresso, o nosso avanço. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz o apóstolo Paulo: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, que Deus agora coloque alinhados os seus pensamentos, para que Ele fale e faça a obra para a qual você está designado. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui hoje, Senhor, pelos Teus decretos, pelos Teus desígnios, pelos Teus propósitos, e eu me coloco sobre o altar como um vaso de honra nas Tuas mãos, para ser instrumento da Tua glória, canal do Teu fluir, para que nesta noite, através dos meus lábios, as Tuas ovelhas, estas famílias que aqui estão, possam ouvir o som da Tua voz, a Tua palavra bendita. Fala, Deus, a cada vida, a cada espírito. Revela sobre este tema de pensamentos limitadores, Senhor. E que cada um saia daqui hoje, sem limites, para conquistar aquilo que já foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Hoje, nós sairemos daqui, Senhor, mais uma vez, em perfeita vitória e harmonia. Curados, prosperados, para a glória de Deus. E todo o povo que assim crê, diga amém. E amém. Aleluia. Meus amados irmãos, ovelhas de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, reino e sacerdócio, ministros de uma nova aliança. Nós estamos refletindo nestes últimos cultos sobre uma ideia que vem inspirada por Deus sobre o que impede o nosso progresso. O que impede o progresso, o avanço? O que impede o crescimento, a sua melhoria em todas as áreas? O que impede você de avançar, de crescer, de progredir, de ser melhor, de ser mais próspero, de ser mais feliz? O que impede? O que você precisa fazer para mudar? E a terceira pergunta que nós temos refletido: como você, como eu, como nós queremos viver o resto deste ano de 2008? Estamos aprendendo que reclamar da situação não resolve. Reclamar daquelas coisas que estão nos sucedendo neste momento da nossa vida não resolve. Reclamar de relacionamentos, reclamar da saúde, reclamar dos negócios, reclamar de pessoas, reclamar da família. Isto não resolve nada. Eu tenho ensinado que isto só aumenta o problema e isto só perpetua os problemas. Reclamar, já vimos, leva ao deserto. Nós colocamos no telão para você fixar esta imagem e parar de reclamar. Reclamar leva ao deserto. Já estudamos o povo judeu, os nossos irmãos no passado, que ficaram 40 anos no deserto andando em círculos, porque não paravam de reclamar, de murmurar contra Deus, contra Moisés, contra a vida, contra as circunstâncias, contra tudo. Irmãos, não é hora de reclamar, não é hora de perder tempo, não é hora de ficar olhando para trás, não é hora de ficar patinando na vida. É hora de restauração das coisas que foram quebradas, das coisas que foram arruinadas. É tempo profético de extraordinária multiplicação. Então não é hora de desperdiçar o nosso tempo.
Não é hora de desperdiçar oportunidades. O tempo de reclamação já passou. Quando nós não conhecíamos a graça de Deus, os nossos olhos não eram iluminados, então nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo, por que estávamos aqui, por que passávamos por aquelas coisas. Então nós reclamávamos. Esse tempo passou da nossa vida. Agora, nós conhecemos a graça e a verdade. Então é tempo de termos uma boa confissão. Diga boa confissão. Então, reflita. O que lhe impede de progredir? O que você tem que fazer para mudar alguma coisa que está segurando o seu progresso? E como é que você quer viver até o final deste ano de 2008? Já que nós estamos falando em pensamentos, você precisa saber que os pensamentos têm uma influência total, decisiva, definitiva na vida da pessoa. E para falar de pensamentos, eu tenho que lembrar que o que eu penso vai refletir naquilo que eu falo e vai refletir naquilo que eu faço, no meu comportamento, nas minhas ações. É por isso que em Provérbios 18, 21, o sábio Salomão diz: a morte e a vida estão no poder da língua, daquilo que eu falo. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então você está aprendendo a usar a boca, a usar a mente, a usar as suas atitudes de forma bíblica. É por isso que nós temos confessado: eu estou em perfeita vitória e... Por quê? Porque eu tenho que ter harmonia entre os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas atitudes. Eu não posso ser um ser que fala uma coisa, pensa outra, age de outra forma. Eu não vou a lugar nenhum. Eu nunca vou progredir, eu nunca vou ver sonhos realizados, eu nunca vou ser uma pessoa bem-sucedida se eu não tiver a minha mente, os meus sentimentos, as minhas emoções e o meu agir no dia a dia harmoniosos. Tudo isso equilibrado. Então, reclamação não resolve nada. Reclamação leva ao deserto. Então, use os seus pensamentos, use a sua confissão, as suas palavras, as suas atitudes de forma correta. Seja bíblico. E você vai começar a colher frutos novos na sua vida e frutos abundantes. Vamos confessar mais uma vez? Se você quiser, levante sua mão numa atitude de fé e diga assim: através da minha confissão, da minha boa confissão, eu vou colher frutos novos e frutos abundantes. Diga: o tempo de reclamação já passou. Diga: é tempo de uma boa confissão. Diga: é tempo de bons pensamentos. Por que é importante falar sobre isso? No nosso telão, para você fixar a ideia. Todos nós somos controlados pelos nossos pensamentos. Se você pensava até o dia de hoje que você era comandado por emoções, você estava enganado. Porque a Bíblia tem a razão, a Bíblia está correta, e a Bíblia fala que você e eu somos controlados pelos nossos pensamentos. É que a gente gosta de jogar tudo para a emoção, para o sentimento, mas tudo começa aqui. Por certo, você já ouviu uma expressão que o diabo age na mente, não é no coração, não é nas emoções. As emoções são só reflexo do que está aqui dentro. Você já ouviu uma expressão dos velhos pregadores? Mente vazia, oficina do diabo. Onde é que ele trabalha? Aqui, na mente. Não existe mente vazia. Nós já estudamos que o tempo todo a nossa mente está pensando, ela está cheia. É que este dito quer dizer mente vazia dos pensamentos certos. Mente vazia daquilo que deve ser pensado, daquilo que deve ser preenchido. Então, o diabo vai agir numa oficina muito bem elaborada para ele colocar todas as suas mentiras. Todos nós somos controlados pelos nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos forem bons, nós vamos ter bons sentimentos, nós vamos ter boas atitudes e nós vamos ter resultados maravilhosos. Se os nossos pensamentos forem maus, forem contrários à palavra de Deus, nós vamos ter maus sentimentos e, consequentemente, nós vamos ter atitudes equivocadas e desfavoráveis resultados. Então,
você tem que compreender que na sua mente há uma batalha constante, dioturnamente, todo o tempo, há um campo de batalha na sua mente. Uma batalha ferrenha entre os bons pensamentos e os maus pensamentos. A nossa pergunta estes dias tem sido: quais pensamentos têm prevalecido na sua mente? O que é que tem dominado a sua mente? Sobre o que mais você pensa? O que mais que você pensa? Você precisa saber por que nós estamos tratando deste assunto. Porque há muita gente de Bíblia na mão, que canta corinho, que dizima, que vai às suas igrejas, mas que não pensa conforme a Bíblia. Pensa errado, pensa mal, pensa fora, pensa como o mundo pensa. E nós descobrimos, por revelação de Deus, que Deus age, tremam agora, hein? Deus age não por aquilo que nós fazemos. Deus age não por aquilo que eu mostro, mas por aquilo que eu penso. Isto é sério, isto é grave. Quantas vezes nós não nos pegamos analisando a vida de alguém, a vida de algum irmão, e nós começamos a dizer, mas a pessoa está em todo culto, mas a pessoa ora, mas a pessoa lê a Bíblia, a pessoa ouve a mensagem, a pessoa faz isso, a pessoa dizima, ela até trabalha bastante na obra de Deus. Por que a vida dela não anda? Por que ela não progride? Porque Deus age pelo que ela pensa e não pelo que ela mostra. Não é lei, esta dispensação é a da graça de Deus. Se fosse lei, era pelos atos, pelas atitudes exteriores. O que a lei fazia? Vigiliava, punha pano de saco na cabeça, subia para o monte, descia do monte, jogava água, guardava o dia, guardava a festa. Não comia isso, não comia aquilo, vestia de tal forma. Todas estas coisas exteriores. A graça de Deus é um pacto para o Espírito. Você se lembra daquela passagem em que Jesus é questionado sobre adultério, sobre uma situação, e fala assim, bom, como é que era na lei? E Jesus diz, como é que era na lei? Vamos lembrar, se uma mulher, se um homem fossem apanhados em flagrante adultério, ele tinha que ser morto. E agora, como é que é na graça? Jesus disse assim, eu porém vos digo, que se dentro desta pessoa, nos seus pensamentos, no seu coração, no seu íntimo, alguém tiver um sentimento, uma ideia impura com outra pessoa, eu, porém, vos digo que já adulterou com ela. Então, a ação de Deus não é mais pelo ato exterior, é pelo que está lá dentro. Por isso que Deus não vê o exterior do homem, Deus vê o coração. E esse coração não é sentimento, esse coração é essência. E tudo começa aqui. Porque passa aqui primeiro, depois é que cai nos sentimentos, porque nós somos seres emocionais e vamos trabalhar com as nossas emoções para qualificar estes pensamentos. Então, amados, é importante este assunto, é de suma importância, porque há uma batalha na mente entre bons pensamentos e maus pensamentos. Nós precisamos ver quais pensamentos têm prevalecido na nossa mente, porque Deus age na nossa vida pelo que nós pensamos, e não pelo que nós possamos fazer ou mostrar para as pessoas. Amém? Deus não é enganado. O que você tem pensado? Bom, se os maus pensamentos têm prevalecido, pensamentos mundanos, pensamentos errados, pensamentos religiosos, pensamentos fora da graça de Deus, o que Deus está nos propondo nestes dias? Que nós eliminemos os maus pensamentos. Porque os maus pensamentos impedem o avançar do cristão, impedem o progredir. Deus não pode se manifestar na vida de quem pensa mal. Deus não pode se manifestar na vida de quem pensa errado, de quem pensa fora, de quem pensa uma coisa aqui dentro e depois no seu dia a dia pensa outra. Deus não se manifesta. A vida não anda. Não, as coisas não acontecem. É por isso que em Gálatas 5:1, o Senhor diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não seja escravo de pensamentos. Não seja escravo de ideias erradas,
de ideias mesquinhas, de ideias pobres, de ideias contrárias à vontade de Deus. Você já foi liberto por Cristo Jesus. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, se há algum pensamento que tem lhe aprisionado, tem alguma coisa errada aqui dentro. Você tem que se libertar disso. Tem que renovar os seus pensamentos. O que é que lhe escraviza dentro dos seus pensamentos? Quais são as ideias que ficam ali martelando, lhe ferindo, lhe aprisionando a vida? São pensamentos de medo? São pensamentos de dúvida, de incredulidade, de pessimismo, de ira? São pensamentos de incapacidade? São pensamentos de impotência diante dos problemas? São pensamentos de tristeza? São pensamentos de desânimo? Há uma batalha diária dentro de você, dentro de mim. E nessa batalha de pensamentos, o bem tem que prevalecer sobre o mal. O bem, os pensamentos bons, têm que expulsar os pensamentos maus. Esta é a proposta de Deus. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:8, voltamos lá. Finalmente, irmãos, vamos acertar isso por fim, definitivamente. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, só coisa boa, certa, justa, pura, de Deus. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E tudo que há virtude, tudo que há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, amados, nós não podemos ocupar os nossos pensamentos com mentira, com coisas do mundo, com impurezas, com coisas de má fama, com gente que não deve. Nós não podemos ocupar os nossos pensamentos com estas coisas. Isso impede o progresso. E vou lhe dizer mais, não é fácil. Ontem eu conversava com a Majô e com o Samuel, depois do nosso culto da Mulher em Graça, e nós dizíamos, até às vezes na oração, não é, Samuel? Nós estamos orando por uma coisa, e às vezes você vai interceder por uma pessoa, e o teu pensamento faz toda aquela historinha, quando você vai ver, você está pensando em outra coisa, você deixou de interceder. A mente foi para lá e você parou de orar. Você tem que prestar atenção qual é o objetivo de cada momento da sua vida. Se agora é orar, então os teus pensamentos têm que estar na oração. Se nós marcamos um culto de segunda-feira de oração e confissão, o que é que tem que estar na cabeça de quem está aqui no culto de oração e confissão? Oração e confissão. Não, amanhã como vai ser, o passado como é que foi. Se nós marcamos um louvorzão na igreja, naquele momento nós viemos aqui fazer o quê? Louvar. Temos que pensar o quê? Em louvor a Deus, e na adoração a Deus, naquilo que nós estamos fazendo. Mas há pessoas, amados, que até durante o culto ficam com o celular mandando torpedo. Todo mundo pensa que eu não sei, mas eu sei. Eu sei de tudo. Há muita gente que Deus está falando, e a pessoa está pensando no gabinete que ela marcou com o bispo depois do culto. Deus está dando a resposta pelo altar. Deus está sinalizando a direção. Deus está consolando. Deus está falando. A pessoa, ao invés de ouvir o que Deus está falando, está pensando no que o bispo vai dizer diante daquilo que ele vai contar para ele. Ora, o bispo tem alguma coisa a acrescentar à palavra do Deus vivo? Não. Mas a mente dividida está enxergando lá, está pensando lá, está questionando lá. E Deus está naquele momento falando e dizendo, presta atenção agora, pensa no que eu estou falando, eu estou te ensinando, eu estou dando sinais, eu estou te ensinando, eu estou te orientando. Então lembre-se, pensamentos controlam a nossa vida toda. E pensamentos controlam aonde você vai chegar. Então, expulse definitivamente pensamentos errados. Pensamentos vagos, pensamentos vãos. Senão, não só você, mas tudo à sua volta vai ser afetado. O que é que tem ocupado a sua mente? Tome cuidado, porque pensamentos negativos, pensamentos errados, pensamentos fora da Bíblia, podem lhe levar à derrota. Em Provérbios 23:7 diz, porque como imagina, como pensa em sua alma, como você pensa no fundo mesmo, lá dentro, assim você é. Como imagina, assim ele é. Como você se imagina, você é. Como você vê as coisas são.
Assim tudo na nossa vida. Eu sou o que eu penso, você é o que você pensa. Se você pensar em derrota, derrotado você será. Se você pensar em vitória, vitorioso você será. A Bíblia ensina isto. Então, nós estamos aprendendo desde domingo a expulsar os pensamentos maus, os pensamentos limitadores da nossa vida. Primeira lição, só estou lembrando, já expliquei isso bastante no último culto. Primeira aula aqui, primeiro lugar, diga sempre a si mesmo: eu estou em perfeita vitória e... Vou perguntar para a igreja: como você está? Como está o seu irmão do seu lado? Você já percebeu que quando você começa a se sentir um derrotado, um impotente, um fracassado, tudo piora? Já percebeu? Não é assim? Eu tô mal. Quando começa assim, eu tô mal, vai ficando pior. E hoje eu estou num desânimo, vai acabar prostrado. A sua boca fala do que está cheio este coração aqui. E a palavra é semente, ela tem poder de vida ou de morte. Nós lemos o que o sábio disse. O poder, a vida e a morte estão no poder da língua. A língua tem poder. Olha essa língua. O salmista fez uma oração certa vez e ele diz assim: Senhor, põe guarda a minha boca. Olha que perigo, se a gente fala uma coisa que não deve falar. Tem poder de morte, tem poder de destruição, tem poder de desgraça, tem poder de retrocesso, tem um poder horroroso. No nosso telão nós colocamos: tudo coopera para o seu bem. Então, se você está passando por uma situação difícil, não começa a olhar para a situação, olhe para Jesus. Olhe para a palavra, olhe para as promessas, ponha na sua mente as promessas, o que Jesus já disse, a profecia, ponha na sua mente a mente de Cristo ativada. E lembre-se, é temporário aquele sofrimento. A bênção de Deus é eterna. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Então você não tem que temer nada. Se você pensa como Deus quer que você pense, você não tem medo de nada. Você confia em Deus, não é verdade? Você pode confessar isso hoje, mas pensando nisso, diga: eu não temerei nada. Diga: eu confio em Deus. Diga: eu estou em perfeita vitória e armor, porque Deus está no controle da minha vida. Diga: eu vivo por fé. Então, amado, na sua vida, na sua família, na sua casa, enfim, só há espaço para quê? Para alegria, para harmonia, para amor, para saúde, para prosperidade, para as bênçãos de Deus. Não há mais lugar para o que é mal. Se os teus pensamentos forem bons, todo o teu interior vai ser bom, o teu corpo vai ser luz e tudo à tua volta vai estar em perfeita vitória e harmonia. Diga glória a Deus. Diga: na minha vida, na minha casa, na minha mente, só há espaço para alegria, para harmonia, para saúde, para amor, para prosperidade, para as bênçãos de Deus e mais nada. Ou seja, aí está tudo de bom que você precisa para ser feliz. Amém? Diga mais uma vez: eu estou em perfeita vitória e harmonia. Muito bem. Segunda lição, vamos lá, você já sabe, então, a primeira qual que é? Você tem que dizer coisas que você pensa, encher a sua mente com o que é certo e confessar isso para você mesmo. Agora a segunda, tenha um amor incondicional pelas pessoas. Eu vou lhe explicar por que nós vamos envolver pessoas nessa história do pensamento. Irmãos, o que nós damos, nós recebemos. O que nós plantamos, nós colhemos. Tudo na vida é assim. Então, não imponha condições para amar as pessoas. Não imponha condições para perdoar as pessoas. Não imponha condições para compreender as pessoas. Talvez você diga:
Por que, bispa? O que isto tem a ver com pensamentos? Com eliminar pensamentos que são limitadores? Vou lhe explicar. Grande parte dos pensamentos negativos, grande parte dos pensamentos errados, grande parte dos pensamentos retrógradas, doentes, é gerada por causa de alguém. Você vai refletir e vai ver que é verdade. Muito dos pensamentos ruins são por causa de alguém. É alguém que lhe ofende, é alguém que lhe magoa, é alguém que levanta falso testemunho contra você, é alguém que lhe vê como rival, é alguém que compete com você no trabalho ou na família, é alguém que tem inveja de você, é alguém que fala o que não deve para você, é alguém que fala o que não deve de você, é alguém que conta uma mentira a seu respeito. Portanto, a maioria dos pensamentos errados, a maioria dos pensamentos negativos, é gerada por causa de alguém. Agora eu quero que você pense comigo. Esse alguém que gera pensamentos errados, você tem que não eliminar a pessoa, você tem que eliminar esta situação da sua vida. E como você faz isso? Liberando perdão para esta pessoa. Você tem que aprender a aceitar, a amar esta pessoa, independentemente do que ela lhe causou ou que lhe venha causando. Você está entendendo? É você que tem que aprender a amar com amor incondicional. Porque se ela não ama, se ela é uma fofoqueira, se ela é uma ingrata, se ela é injusta, isto não pode bloquear a sua vida. É um problema dela com Deus. É Deus que estabelece a justiça. Você não pode ter pensamentos negativos que bloqueiem o seu progresso por causa de alguém. Quem está entendendo? Então você tem que aprender o quê? A eliminar este problema da sua vida. Se este problema tem um nome de gente, elimine. Não pense sobre isso. Perdoe. Libere amor. Tem que ser o quê? Incondicional. Como Cristo nos ama. Como Cristo nos amou. Porque se for condicional, você não vai amar ninguém. Se você colocar uma condição para amar as pessoas, você não ama uma pessoa na face da terra. Porque as pessoas são falhas, as pessoas têm fraquezas, as pessoas têm defeitos, não é? Jesus não olhou para as nossas fraquezas, para os nossos defeitos, para os nossos pecados. Ele nos amou com amor incondicional. Quando nós éramos ainda pecadores, estávamos perdidos, destituídos da glória de Deus. Cristo mostrou o quê? Graça. Você é da graça? Então mostre graça para aquela pessoa que causa muitos aborrecimentos aqui dentro da sua cabeça. Tem gente que às vezes não causa aborrecimento de fato, com coisas concretas, mas causa aborrecimento mental. Causa aborrecimento aqui dentro da nossa mente. Nós que somos da graça, nós que conhecemos a graça de Deus, o amor, a misericórdia, o perdão, a salvação eterna, a reconciliação, nós que sabemos tudo o que Cristo fez por nós, nós temos que dar um bom exemplo. Eu não posso ficar aqui martelada, minha vida impedida, porque alguém disse alguma coisa a meu respeito, porque alguém é injusto comigo, porque alguém é ingrato comigo, porque alguém inventou uma história a meu respeito. Eu não quero saber dessas histórias, eu libero perdão para esse infeliz. Deus é a minha justiça, Ele é o reto juiz das nossas causas, mas eu tenho bons pensamentos. Eu não ocupo a minha mente com o que não interessa, com aquilo que não convém, porque eu aprendi que isso é uma âncora para a minha vida. Isso não me deixa progredir. Então faça você também isso a partir de hoje. Não imponha condições para amar as pessoas. Se você impuser condições, você não vai conseguir amar ninguém na terra. Cada um tem um defeito, cada um tem uma falha, cada um tem uma fraqueza. Olha só no nosso telão. Não altere seus bons pensamentos,
seus bons sentimentos por causa dos, está atrás do vaso, outros. Por causa dos outros. Não altere por causa de ninguém. Você está aprendendo a eliminar os pensamentos limitadores. Retribua a todos com amor. E não cozinhe. Porque tem gente que fica cozinhando. Cozinha. Você sabe o que é cozinhar? Já pegou um pato velho? Quem faz comida sabe. Pato velho não cozinha. E vai pondo água, e vai fervendo, e não cozinha. Tem gente que é assim com alguns pensamentos sobre algumas pessoas. Passa a vida inteira com um pato velho cozinhando na mente. Quem é o pato velho que tem ocupado os seus pensamentos? Ele não vai cozinhar. Então joga fora. Amém? Joga fora o pato velho hoje. Todo mundo deve ter 1, 2, 3 patos velhos. Você não acredita, né, meu irmão David? Você não acredita. Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados. Por quê? Não é para julgar? Não. Porque com o critério com que julgar... E nós, amados, meu Jesus, misericórdia. O nosso critério de julgamento é o pior possível. Pior. Eu aprendi uma coisa com o apóstolo Miguel Ângelo. Jovens, guardem isso para sempre. Todos nós queremos graça para nós e lei para o outro. É verdade. Na nossa vez, a gente quer a graça. Na hora do outro, você quer a punição legalista. Com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida, se você é mole, se você é muito duro, se você é muito severo, se você é muito crítico, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mas ninguém sabe. Não. Deus sabe. E Deus age pelo que está aí dentro da sua cabeça. Diz o salmista no Salmo 139, 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu estou pregando, tem um monte de gente me julgando. A Bíblia diz, não faça isso. Julgue a palavra. O profeta não pode ser julgado. A profecia deve ser julgada. Amém? Tem que testificar com o Espírito Santo. Tem que conferir coisas espirituais com espirituais. Se você já me julgou, você está em pecado. Não é interessante? Mas ninguém sabe, está aqui dentro, Deus sabe. Já bloqueou sua vida. Me julgou, sua vida está presa por causa de um julgamento. Eu não estou em julgamento. Este altar não está em julgamento. O critério que você usou é usado na sua vida também. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes, Ele sabe. Quando me assento e quando me levanto. De longe, penetras os meus... O que é que Deus penetra? Quer dizer que Ele sabe tudo que você e eu pensamos? Tudo que a sua cabeça já pensou, está pensando, irá pensar durante todo este culto e depois e amanhã, o Senhor penetra os seus pensamentos e os meus e Ele sabe. E Ele nos ensina em Romanos 12, 9, 10 e 14. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Nós aprendemos aqui às quartas-feiras que às vezes a pessoa olha assim e diz assim, eu te amo. Por dentro ela diz, não vou com a sua cara. Eu acho um monte de coisa errada em você, então não ama nada. Você está percebendo? Deus julga pelo, eu te amo, ou pelo, não amo não, eu vejo um monte de coisa errada. Aqui, pelo pensamento. Deus olha o pensamento. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal. Então não pense no mal, deteste. Apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Prefira a pessoa que está do seu lado do que o ímpio que trabalha com você. Prefira o irmão que está atrás, que está na frente, do que aquele ímpio lá que te chama para você sabe para quê.
abençoai os que vos perseguem. Então, se alguém, o pato está cozinhando, aí abençoa o pato velho, mas se livra dele. Abençoai e não amaldiçoeis. Sabe por quê, amados? Isto é um impedimento para a nossa vida. Você fica ali, por que a pessoa me fez isso? Por quê? Mas por quê? Por quê? Eu não dei motivo para ela fazer isso. Por quê? O seu pensamento está ali. Resolve o quê? Nada. Ela está sabendo o que você está pensando? Ele está sabendo? Não. Quem está sabendo? Deus. Qual vida que fica amarrada? A sua. Perceberam? O que é o pensamento? O poder desta mensagem? O que isto aqui está transformando as nossas vidas? Você pode ser uma outra pessoa e ter uma nova história daqui para frente. Versículo, telão, né? Por favor. Aprenda a abençoar e não a amaldiçoar. Agora você vai abençoar o pato velho. Sabe o pato velho que cozinha aí na sua mente? Abençoa agora. Feche seus olhos e libera a sua bênção para essa coisa. Mas é um filho de Deus, mas está cozinhando a sua cabeça. Abençoa, libera, diga, eu te perdoo. Fala pelo nome baixinho aí, ninguém vai ouvir. Fala, eu te perdoo, está abençoado, eu não amaldiçoo, mas sai da minha mente, vá para lá. Não quero mais esse pato velho cozinhando os meus miolos e impedindo o meu progresso. Amém? Liberou o pato velho da mente? Olha o seu irmão e diga, libera agora o pato velho. Vai, amado, isso aqui é um culto extraordinário. Está liberado, né, ministra Lilian? Está liberado, graças a Deus. Faz tempo, né? Olha só a pele, olha a pele. Até a pele fica bonita com bons pensamentos. A pele fica uma tez bonita, sabe, rosada, aquela coisa assim. Todo mundo pergunta, você fez plástica? Você diz, não, liberei o pato velho. É uma coisa maravilhosa. As pessoas vão querer saber o que é, porque hoje, para ter pele bonita, todo mundo quer saber onde foi. Você diz, na Cristo Vive a gente aprende a liberar patos velhos, eliminamos os pensamentos limitadores, amém? Glória a Deus. Versículo 16 e 17. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Às vezes você não vai lá e faz o mal, revida. Mas aqui dentro você fica cheio de desejo. Fala, Deus, olha aqui. Não torneis a ninguém mal por mal. Você não fala, mas aqui dentro fica. Tomara que se dê mal. Ou nunca ninguém pensou isso? Você está aprendendo a eliminar os pensamentos limitadores da sua vida. Esforçai-vos por fazer o bem. Às vezes precisa de muito esforço para fazer o bem perante todos os homens. Versículo 18. Não é fácil, tem que se esforçar. Se possível, quanto depender de vós. Não, se ele não vier, para sempre, mal. Belém, nunca mais fica de bem. Olha só, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os... Você está em paz? Porque senão vai interferir aqui. E aí interfere na vida. Vai parar. Não vos vingueis a vós mesmos. Uau! Eu nunca me vinguei, bispa. Mas aqui dentro o que eu pensei em vingança? Pois é, por isso que a vida parou. Porque Deus age pelo que você pensa e não pelo que você faz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira. Pode até ficar irado. Amados, às vezes... Passou, tirei os patos velhos, porque ira pode. Não pode o sol se pôr sobre a ira. Guardar, porque vai virar raiz de amargura. E quem é que vai ficar preso na raiz? Sou eu. E eu já aprendi que eu não entro nessa. Então irá assim, Jesus se irou. Entrou no templo, derrubou tudo, xingou e ira santa contra aquilo que era errado. Então você pode se irar.
mas você não pode pecar. Você não pode dar lugar ao diabo, tá bem? Porque está escrito. Então pode se irar, só que para na ira. E não fica cozinhando o galo. Irou, acabou. Tem uns brinquedinhos de criança. São brinquedos educativos. Quando eu dava aula para as crianças no pré-primário, tinha uns negócios que tem uns buracos, ele é de madeira, tem uns buracos, você encaixa umas peças e depois você pega um martelo e você tem que afundar aquilo, que é para a criança desenvolver força, motricidade. Bem, amado, aquilo, as crianças ficam pianinho depois, descarrega toda a energia, toda a agressividade. Compra um brinquedo desse para você. Põe lá na sua casa. E aí você, bem, entrou todas as... Passou, aleluia, amém, acabou. Não tem que guardar nada. Porque está escrito. É brincadeira? Não é, amado. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o... Então não retribua nem aqui. Porque para Deus já valeu. Se você retribuiu com a mente, já teve efeito no coração do Pai. Quem está entendendo? Versículo seguinte, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele é que é o pecador, ele que está errado, ele é que está em desvantagem. Então, quando você faz o bem, quando você o abençoa, a brasa viva, a coisa boa, entendeu? Vai ser para ele. E a tua vida está liberada para progredir. Você está entendendo? Próximo. Não te deixes vencer do mal. Quer dizer que para alguns o mal vence. É uma guerra. Mas vence o mal com o... Amado, vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Isso é fazer o bem a você mesmo. Você é de Deus. Não deixe pensamentos destrutivos encontrarem morada em você. Pensamentos destrutivos não podem ocupar a sua mente. E nós aprendemos também que Deus julga os segredos dos homens. Os segredos estão aqui. Quando você conta para alguém, não é mais segredo. Mas quanto segredo tem aqui? Aqui é o centro da vontade. Está aqui. Onde estão os segredos dos homens? Olha só, Romanos 2, 15 e 16. Ontem eu falava sobre isso e a irmã Sônia Ranzati disse assim, por favor, fale disso no culto. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos. Deixa aí. Mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Sabe o que significa isso? Você já viu pessoas que só se defendem, só se justificam quando falam? Tem pessoas que estão sempre na defensiva, elas estão sempre se explicando. E tem pessoas que estão sempre se acusando. Eu não presto, eu não mereço, eu não valho nada, eu fui infiel, eu fui negligente, eu errei, eu pisei na bola, eu é que falei o que não devia. Existe isso. Por que a pessoa é assim? Porque há uma coisa aqui dentro que não está resolvida. Isto é reflexo de um pensamento. E a pessoa que fica só se autodefendendo, autojustificando, ou que fica também se acusando, é porque isto acontece porque ela já ouviu a palavra, e a palavra já mostrou a falha, já mostrou onde está o problema. Segundo lugar, testemunham-lhes também a consciência, quer dizer, ela tem consciência dos seus erros, das suas atitudes, do que causa tudo isso, e os seus pensamentos, mutuamente. Então, é a palavra que a pessoa recebe, porque a palavra desnuda, faz cair a máscara para nós mesmos, nós nos vemos como nós somos. É o quê? A própria consciência da pessoa. E terceiro lugar, os seus pensamentos. Isto tudo junto, chega uma hora que ou fica a acusação, ou a pessoa fica na defensiva, só se justificando porque que ela tem determinadas atitudes. Esta pessoa tem um problema aqui. Esta pessoa tem um problema de maus pensamentos. E a própria palavra já mostrou isso, e a própria consciência da pessoa também. Você está entendendo? Olha, amado, é importante você liberar os seus pensamentos. Por quê? Maus. Versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, são estes aqui.
de conformidade com o meu evangelho. Quem disse isso? Paulo. Qual era o evangelho de Paulo? A graça. Então, os segredos dos homens, Silmarinha, vão ser julgados pela graça. O que é isso? É que Deus vê lá dentro. Não é o que a gente mostra. Você conta e diz, esse era o meu segredo, está tudo certo. Não, segredo é o que você não conta. Quando você contou para alguém, não é mais segredo. É o que você guarda aqui dentro. E o juízo de Deus vem pelo que está aqui dentro, nesta dispensação. Quem está entendendo? Amém. Então, se livre dos pensamentos, todos eles, sejam quais forem negativos, e que tenham causa em outras pessoas, em alguém. Amém? Terceira e última lição, para encerrarmos. Faça afirmações ao invés de negações. Quando você afirma algo, você está mostrando aquilo que você crê. Afinal de contas, você crê em quê? No que você crê? O que você crê é o que você fala constantemente, não de vez em quando. Constante, porque é fácil a pessoa falar, não, eu creio que eu sou mais que vencedor. Só que ela passa a semana inteira dizendo, não, eu sou um derrotado, não vai dar certo, nada comigo dá certo, não sei o quê. Ela é isso, não é o que ela falou aqui em 5 minutos. Você é aquilo que você crê e que você fala constantemente. Não é o que você fala quando você está dentro da igreja, é o que você fala no seu dia a dia. É isso que você é. O que você crê é o que você fala constantemente. Então, creia. Afirme coisas certas. Por exemplo, eu posso ser o que eu decido ser. Diga, eu posso ser o que eu decido ser. Você acredita nisso? Então você tem que passar a falar isso. Segundo lugar, eu posso ser o que eu quero ser. Você acredita? Diga, eu posso ser o que eu quero ser. Terceiro lugar, eu posso ser o que eu vou ser. E o que você vai ser? O melhor que Deus tem preparado para você. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Filipenses 4:13. Faça afirmações de fé que demonstrem aquilo que você crê. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá, igreja. Tudo posso naquele. De novo. Quantas coisas você pode? Essa situação que está lhe afrontando, você pode? Pode vencê-la? Pode. Então, crie um novo hábito no seu falar. Toda hora nós temos que nos corrigir. Toda hora. Não estranhe se eu ouvir alguém e falar, mude a sua confissão. Você tem que fazer isso com você e com as pessoas à sua volta. Mude a sua confissão, se ela estiver errada, porque vai mostrar que existem pensamentos ainda desalinhados e limitadores. Crie um hábito no seu pensar, no seu sentir, no seu agir. Se a sua forma de crer estiver baseada na Bíblia, você será uma pessoa invencível. Marcos 5,36 diz Jesus aqui. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Onde é que se crê? Aqui. Ou eu acredito de toda a minha mente, de toda a minha força, de todo o meu coração, ou eu não acredito. Quando você não teme, você crê somente, Jesus faz a obra completa na sua vida. Então creia e deixe o resto com Deus. Diga, eu vou crer e deixar o resto com Deus. Amados, Jesus espera, eu espero, todos que estão à sua volta esperam que você seja alguém diferente a partir de agora. Tem muita gente esperando ver uma mudança na sua vida, sabia? E essa mudança começa onde? Aqui. Depois ela vai ser refletida aqui. E logo em seguida, em tudo que você fizer. Então elimine da sua vida todos os pensamentos limitadores. Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação. Você já tem. É salvo. E a espada do Espírito, você já tem. Que é a palavra de Deus. Nós temos tudo. O que Deus está falando? Capacete? Eu vou andar de capacete? Proteja a sua mente. O que faz o capacete nessa armadura? Protege a cabeça. Proteja a sua mente. Proteja os seus pensamentos dos ataques, dos dardos inflamados do maligno. Proteja os seus pensamentos de conversas fiadas. Proteja os seus pensamentos de palpite de ímpio. Proteja os seus pensamentos. Sabe?
Tenha uma fé ilimitada e mostre isso através da sua confissão. Diga sempre, em qualquer circunstância, eu estou em perfeita vitória e harmonia. Este é o 1. O 2, tenha um amor incondicional pelas pessoas, porque se você tiver pessoas que lhe façam sentir mal, a sua vida vai estar bloqueada. Então não pense coisas erradas por causa de pessoas. Abençoe estas pessoas. E terceiro, faça afirmações em vez de negações. Pare de usar a palavra não para você. Não vai dar, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá, isso não é para mim. Tire o não. Não reclame mais da vida. Vença hoje aquilo que lhe impede de progredir. Faça o que precisa ser feito para ocorrer uma eficaz mudança de vida. Pense bem, pense grande, pense nas promessas, pense corretamente, tenha a mente de Cristo ativada. Deus vai levar cada um desta igreja, amado, para novos patamares. Se você não puser isso aqui dentro, você vai ficar onde está. Mas se você já se vir galgando novos patamares, conquistando novos espaços, coisas grandes, coisas maiores, é isso que você vai ser. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Eu encerro com 1 Coríntios 1:10 e Salmo 139. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos. Não é a parte da frente da igreja e a parte de trás falar outra coisa. Não é o altar falar uma coisa e os membros falarem outra. Não é os idosos falarem uma coisa e os jovens falarem outra. Não é quem trabalha na igreja falar uma coisa e quem não trabalha ainda falar outra. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Vou lhe falar uma coisa encerrando. As divisões todas começam aqui. Começa-se a pensar mal de alguém, errado de um grupo, fora da realidade, e é aqui que se começa o apartamento, o afastamento. Então, aqui dentro, nós vamos levar cativos, repreender estes pensamentos, porque Deus diz, não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente, não é para ficar ninguém de fora, inteiramente é todo mundo, unidos. Na mesma disposição mental. Não pense ao contrário do altar. Não pense ao contrário de quem está pensando em perfeita vitória e harmonia. Todos nós unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É assim que vai ser. É assim que vai ser. E nós vamos cuidar um dos outros com este amor. Amém, diácono? Alguém falou um negócio fora da linha da palavra, amado, olha a confissão, acerta o pensamento. E nós vamos seguir unidos inteiramente no mesmo proceder, na mesma disposição mental. E eu encerro com uma palavra para quem é corajoso, para quem é muito macho, para quem é mulher muito macha desta igreja. Salmo 139, versículos 23 e 24. Se tem coragem de fazer essa oração, é porque você realmente é um homem, uma mulher cortados pela graça de Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Prova-me. Vai passar pela prova. Só quem tem coragem. Prova-me e conhece os meus. Deus, se nós orarmos desta forma como Davi orou, Ele vai nos dar situações em que nós vamos ver os nossos pensamentos sendo provados. O que é que realmente você pensa na tua casa? O que é que realmente você pensa no teu escritório? O que é que realmente você pensa quando está numa situação negra, caótica, difícil? Vê se há em mim. Eu faço essa oração todo dia. Antes de dormir, essa é uma das minhas orações prediletas. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu tenho coragem de falar isso para Deus. Vê, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero sair disso. Eu quero pensar certo. Eu não quero ser impedida de progredir, de alcançar tudo que Deus tem preparado para mim. Amém? Oremos. Curve sua cabeça. Em nome de Jesus. Senhor amado, nesta hora, com fé, por causa da tua palavra,
do ensino que vem do teu altar, da tua graça maravilhosa, nós eliminamos todo pensamento limitador. Senhor, se alguém chegou aqui escravo de pensamentos errados, se alguém chegou aqui escravo de uma mentalidade limitada, que esta pessoa, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, possa entender que ela pode pensar como Cristo, pode pensar como a Bíblia ensina a pensar. Porque Cristo nunca pensou em derrota, Cristo nunca pensou em doença, Cristo nunca pensou em miséria, Cristo nunca pensou em fracasso. Cristo é e foi e sempre será um exemplo de vitória. Ó Jesus, o que tu pensavas, tu fazias. O que tu querias fazer, tu realizavas, Senhor. Nunca o Senhor foi impedido de fazer o que quis. Oh Deus, tu não tinhas pensamentos limitadores, pensamentos pequenos, rasteiros. O Senhor pensava em vitória, porque o Senhor era um vitorioso, e nos fez vitoriosos e mais que vencedores. Por isso, Senhor, cabe a cada um de nós, depois de ouvirmos esta palavra, pensarmos também em vitória. Porque se assim nós ocuparmos a nossa mente, a vitória será a nossa história de vida, Pai. Tudo aquilo que está na palavra estará na nossa vida também. Todas as promessas vão se manifestando a seu tempo, Pai. A abundância, a provisão, o aumento, a prosperidade, a saúde, a felicidade, a paz, a alegria, o amor, a harmonia. Oh Jesus, amizades certas, portas abertas, vitória em todas as áreas, família abençoada. A partir de hoje, Senhor, declaramos que os nossos bons pensamentos vencem os maus pensamentos. Nesta batalha, nós já vencemos para a glória de Deus. Eu creio, Senhor, que vamos colher frutos abundantes para a glória de Deus. Assim vai ser. Oh Jesus, eu falarei a mesma coisa que os meus irmãos. Eu estarei inteiramente unida na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Porque tu ages baseado no que tu sondas de cada um, Senhor. Naquilo que o Senhor penetra dos pensamentos. E nós declaramos que todos nós, a partir de hoje, vamos progredir, vamos crescer, vamos voar mais alto do que já voamos, em nome de Jesus, porque estamos em perfeita vitória e harmonia. Amém e amém. Glória a Deus! E quem está em perfeita vitória e harmonia, fique de pé, vamos louvar ao Senhor. Olha o irmão que está do seu lado. Cadê os ministros de louvor? Rapidinho, que eu já passei da hora. Onde está o irmão do seu lado? Veja o rosto dele. Veja se ele, sabe, eliminou o pato velho. Veja se ele está aí com pensamentos bons. Se a confissão é boa. Veja a confissão que sai da boca. Veja se não tem não nas palavras. Afirmações, não negações. Afirmações, amados. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te sejam dadas por esta noite, ó Pai. Obrigado por essa palavra que certamente veio diretamente do teu altar, do altar da tua graça, e trouxe benefícios, ó Deus, para todos nós, para todos os teus filhos, que tu mesmo atraíste a esse lugar nesta noite. Mais uma vez, ó Deus, o nosso agradecimento, ó Pai, a nossa reverência, Jesus, pela missão apostólica da graça de Deus, pelo nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, pela vida da bispa Solange, ó Deus, arautos e instrumentos da tua palavra, Jesus,
que tantos benefícios tem trazido para a vida de todos nós. Saímos desse santuário com o nosso coração alimentado, o nosso espírito repleto, Jesus. Porque a palavra que ouvimos nessa noite não voltará para ti vazia, muito pelo contrário, ela cumprirá desígnios e propósitos definidos desde antes da fundação do mundo. Por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e as mentes daqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus, digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom feriado a todos. Até domingo. Feliz Páscoa. Tchau, internautas. Quem puder, louve conosco mais um pouquinho. Depois vá tomar um lanche, tenha comunhão, visite a livraria e declare por quem você passar. Estamos em perfeita vitória e harmonia. Glória a Deus, boa noite a todos. Um excelente feriado. Diga quem está ao seu lado. Jogue fora o pato velho. Até domingo, em nome de Jesus.